74. Martial Arts System. Capítulo 391. 6 qualificados. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nós sublinhando os 6 jovens caídos foram levados para longe do campo de batalha. Shino olhou para o resto dos escolhidos com óbvio desagrado. Os escolhidos desviaram o olhar. Eles ficaram com medo enquanto 6 dos mais corajosos tentavam fazer alguma coisa. Por que nenhum de vocês ajudou? Shino perguntou e apontou para a jovem mulher de cabelos castanhos, cujo rosto estava pálido de medo. Qual é a sua desculpa? Por que deveríamos arriscar nossas vidas? Lágrimas brotaram no canto dos seus olhos, e eles se ofereceram para lutar. Por que deveríamos também arriscar nossas vidas por esse teste estúpido? Poucos escolhidos ao redor dela sentiram. Shino suspirou, tolo. Sua voz não foi ouvida por ninguém, mas suas palavras seguintes foram: vocês todos estão desqualificados. Arrumem suas coisas e deixem a ilha. O quê? Os escolhidos gritaram em choque. Por quê? Isso é estúpido. Esses 6 deveriam ser desqualificados. Eles são os que se machucaram, não nós. Entre eles, um jovem de cabelos ruivos tremia de raiva. Isso é um absurdo. Ele gritou, silenciando todas as outras vozes. O objetivo era sobreviver, não é mesmo? Outro jovem surgiu da multidão. Seu rosto estava completamente frio, e alguns discípulos que eram espectadores empalideceram após vê-lo. Ele foi o primeiro a ser atacado no teste anterior. Sua maneira de lutar causou traumas para toda a vida dos discípulos. Se os tivéssemos ajudado, teríamos nos classificado para o próximo teste. Ele perguntou com um olhar frio. Shino assentiu, correto. Por quê? O jovem inclinou a cabeça. Por que deveríamos ajudá-los? Qual é o ponto? Força é o que importa, não algo inútil como trabalho em equipe. Os escolhidos assentiram e gritaram. Isso mesmo. Estamos aqui para descobrir quem é o mais forte. O jovem ruivo gritou e deu um tapa no peito. Ainda estamos de pé, o que significa que fomos mais fortes do que os perdedores que provavelmente estão sangrando até a morte agora. Isso mesmo. Shino balançou a cabeça, desapontado. Arrume suas coisas e vá embora antes do anoitecer. Ele passou pelos escolhidos furiosos, que continuavam gritando, mas nada o perturbou. No topo das montanhas, as famílias dos escolhidos ficaram enfurecidas e começaram a gritar com os grã-mestres. Qual é o significado disto? Por que minha filha foi desclassificada por algo trivial como isso? Os grandes mestres ficaram em silêncio, e os gênios secretos deixaram a montanha. Eles já sabem quem estará com eles no teste final. Azura, Zoe, Luna e Aurora se levantaram. Eles estavam prestes a sair, mas foram parados por Suna. Eu estava certa. Ela apareceu na frente de Azura com um sorriso presunçoso. Ele perdeu, o que significa que eu estava certa. Isso mesmo. Azura sentiu e passou por ela. É isso? Ela gritou e agarrou Azura do ombro. Você não acha que está esquecendo de alguma coisa? Como o quê? Azura franziu a testa. Já que você perdeu a aposta, você precisa ser punido. Ela sorriu e disse, lata como um cachorro, e eu posso deixar você ir embora. Que aposta? Por que eu faria isso? Azura inclinou a cabeça em confusão. A sobrancelha de Suna se contraiu e outro grito de raiva escapou de sua boca. Não se faça de boba. Nunca houve uma aposta. Azura respondeu com um sorriso inocente. Com licença, mas eu tenho que ver se meu namorado está bem. Ela agarrou a mão de Suna e a tirou de seu ombro. Sua vadia. Suna tentou ir atrás dela, mas de repente Soul apareceu na sua frente com um olhar frio. Afaste-se, primo. O grito dele fez Suna cair de bunda no chão. Aí, ela começou a esfregar suas nádegas doloridas e ficou furiosa com sua prima. Como você ousa? Tapa do nada, Soul deu um tapa em sua bochecha, fazendo-a cair no chão. Vergonha absoluta. Sim olhou para ele e disse, isso foi desnecessário. Seu idiota. Soul cuspiu no chão e se virou. Ela é uma pirralha mimada que precisa ser disciplinada. Se eu não fizer isso, ela aprenderá da maneira mais difícil. Mas essa também pode ser a última vez que ela respirará. Sim suspirou e olhou para a filha, que estava olhando fixamente para o ar. Suna,
Volte a descansar. Conversaremos mais tarde sobre seu comportamento. Ele se levantou e começou a se afastar. Mas, pai. Ela gritou para o pai, que estava se afastando. Meu joelho está sangrando. Não consigo andar. Uma gota de sangue começou a cair do seu joelho exposto. Sim, suspirou depois que o comportamento mimado de Suna ressurgiu. Ele não parou de andar e logo desapareceu de vista. No templo. 6 mesas foram colocadas ordenadamente no centro do templo, com tigelas de água e toalhas nas laterais. Logo, 6 jovens foram levados para dentro do templo e colocados sobre as mesas. Lone ainda estava inconsciente. Os olhos de Lord estavam abertos, mas ele não conseguia mover seu corpo. Ares estava rangendo os dentes, enquanto a mesa abaixo dele logo ficou manchada de sangue. Cucu. Dakel ria sem parar. Os olhos de Avery estavam fechados e sua respiração estava estável. Ele dormia sem nenhuma preocupação no mundo. Ishiro estava olhando para o teto enquanto estava meio aleijado. Ele achava que seus membros eram inexistentes. Eles pareciam leves, invisíveis e completamente inexistentes. Ranger uma porta foi aberta e um grão-mestre apareceu com Shinu. Este é o grão-mestre, que também é nosso médico-chefe. Shinu deu um passo para o lado e permitiu que o grão-mestre fizesse sua mágica. O grão-mestre assentiu e foi até Ishiro, cujos ferimentos pareciam muito piores. Ele examinou o corpo magro de Ishiro da cabeça aos pés e se perguntou que tipo de estresse o corpo teve que sofrer para ficar em tal forma. Isso vai doer, ele disse e agarrou a perna magra de Ishiro. Arg! Ishiro mordeu o lábio e logo pontos esverdeados se infiltraram em seus ossos, células, órgãos e coração. Seu corpo magro começou a se transformar com velocidade visível e, primeiro, sua pele marronzada e enrugada começou a mudar. A pele enrugada desapareceu, substituída por uma pele lisa e bonita. Mas esse não foi o fim. Sua pele marrom ficou branca e seus músculos começaram a crescer lentamente. Ah! Todos na sala assistiram com espanto enquanto Ishiro gritava majestosamente. Seus olhos cinzentos de repente começaram a brilhar em lindas cores acinzentadas. O que é isso? O médico cambaleou para trás e teve que cobrir os olhos após o aparecimento repentino da luz brilhante. O que está acontecendo? Todos na sala tiveram o mesmo pensamento enquanto o cabelo de Shiro lentamente começava a ficar branco. Martial Arts System. Capítulo 392. Os 16. Quando o cabelo de Shiro ficou lindo e branco, algo espetacular começou a acontecer no topo da ilha do Grão-Mestre. O céu bastante nublado mudou, e o céu azul brilhante apareceu com um sol quente. Isso não estava acontecendo apenas na Ilha dos Grandes Mestres, em vez disso, aconteceu no mundo todo. O centro de todo esse fenômeno era Ishiro. Seu corpo se conectava com o mundo, movendo-se exatamente do jeito que ele queria. Mas logo, o cabelo branco desapareceu lentamente, e seu cabelo preto anterior retornou. Seus olhos cinzentos brilhantes desapareceram, e Ishiro parou de gritar, ah! Linhagem. Shino engoliu em seco e olhou para o céu, onde as nuvens começaram a se reunir novamente. O grão-mestre empalideceu ao pensar que havia cometido um erro em algum lugar, mas após ver Ishiro retornando à sua condição anterior, ele rapidamente curou o resto dos jovens. Ishiro tentou mover seus membros e conseguiu fazê-lo com relativa facilidade, como se não tivesse se machucado em primeiro lugar. Incrível! Ele murmurou e olhou para seus dedos, que pareciam muito mais suaves do que antes. Seus ferimentos anteriores no corpo desapareceram misteriosamente. Shino franziu a testa ao ver como ele estava agindo. Ele não percebeu o que aconteceu com ele. Ranger a porta foi aberta e 4 lindas moças apareceram. Marido. Azura saltou no ar e caiu em cima de Shiro com seus seios prendendo a cabeça de Shiro. Ei, ele precisa descansar. O grão-mestre disse severamente, mas só recebeu um olhar feio dela. Você está bem? Ela olhou para o corpo dele e ficou fascinada ao ver que, de alguma forma, seu corpo parecia estar em perfeita forma. Sim. Ishiro respondeu com um bocejo. Um pouco exausto. Azura sentiu e saiu da mesa. Você lutou bem, disse Zoe e deu um tapinha em seus ombros largos. Ishiro franziu as sobrancelhas e disse, meu estilo de ferro é fraco. É? Azura parecia atordoada, e Shino também. A derrota anterior o fez desistir. Shino pensou com um olhar ansioso, e seria uma perda enorme se isso acontecesse. O que você quer dizer?
Azura perguntou enquanto esfregava seu peito musculoso. Está muito incompleto. Ishiro agarrou a mão macia dele e esfregou com o polegar. Eu sei que disse que queria recriá-lo, mas simplesmente não estou me esforçando o suficiente. Como você planeja completá-lo? Azura perguntou gentilmente. Com mais treinamento? Sim. Ishiro assentiu, é hora de retornar às minhas raízes. O que você quer dizer? Azura perguntou, sem entender completamente o que seu namorado queria dizer. Koglin está um caos. Ishiro sentou-se lentamente e continuou, não podemos viver lá sem sermos perseguidos pelos repórteres e ignorados pelo governo. Então, para onde devemos ir? Azura perguntou e estava pronto para ir aonde quer que lhe mandassem, até mesmo para um continente totalmente novo. Gensa. Ishiro disse de repente, ou mais precisamente, para a cidade onde nasci, Iryu. Azura regalou os olhos em choque. Você quer dizer? Ishiro assentiu, lá, podemos ter a paz que precisamos. Eu já superei todos lá, então não precisamos ter medo de sermos atacados por alguém mais forte, e é o melhor lugar para eu me concentrar totalmente nas artes marciais e não em alguma bobagem. E posso conhecer seus pais? Ela perguntou com os olhos brilhantes e abraçou o corpo dele com força. Sim, vamos. Lorde, Lone, Ares, Darkel e Avery logo foram curados e finalmente puderam se sentar. Ai! Shinu tossiu e olhou para Azura e Shiro, que estavam se abraçando. HMM. Azura franziu a testa e olhou feio para Shinu, fazendo-o desviar o olhar. Ishiro descansou a cabeça no ombro de Azura e ouviu tudo o que Shinu tinha a dizer. Vocês seis farão parte do teste final, disse Shinu com confiança. Vendo a batalha, ele sabia que esses 6 jovens eram os melhores candidatos que alguém poderia pedir. Só nós 6? Lord franziu a testa. Bem, então será um teste bem curto. Não exatamente. Shinu disse e sorriu. Há outros 10, mas eles já foram escolhidos antes mesmo do teste começar. Lorde, Lone e Ares pareceram surpresos. Avery franziu a testa e Darkel apenas riu. Ishiro estreitou os olhos. Outros 10. Eles são chamados de gênios secretos. Shinu viu seus rostos se tornando ainda mais confusos. Eles são os 10 maiores gênios do mundo atualmente. Se houvesse alguém mais forte do que eles deveriam estar se escondendo no subsolo de algum tipo. O que? Lord regalou os olhos em choque. Então, você está dizendo? Shinu assentiu, os chamados escolhidos eram um prelúdio para o teste real. 6 tiveram que ser escolhidos, e vocês 6 foram os que conseguiram me impressionar. Quando é o teste? Lord perguntou e olhou para seus amigos e o resto dos jovens na sala. Não era hora para amizades. Em vez disso, apenas um poderia ser o vencedor. O teste durará vários anos. Vários anos? Lone e Ares exclamaram. Shinu assentiu, afinal, alguns de vocês entraram na era do crescimento, enquanto há poucos como Ishiro que não entraram. Shinu disse e sentou-se na cadeira de madeira. Seria injusto decidir sobre a figura principal sem analisar adequadamente cada um de vocês. O grão-mestre tirou 6 papéis do bolso e deu um a cada jovem. O teste durará vários anos, e aquele que ficar em primeiro lugar será a figura principal. Shinu disse e continuou com um sorriso. Olhe para suas cartas, elas mostrarão suas classificações. Lord franziu a testa e virou seu cartão, que mostrava o número 13 sublinhado. Lone virou seu cartão e ele mostrou o número sublinhando 16 sublinhado. Ares virou sua carta e ela mostrou o número sublinhado 15 sublinhado. Cucucu. Darkel olhou para seu cartão e sorriu. 14. Avery franziu a testa depois de olhar para seu cartão, que mostrava o número sublinhando 12 sublinhado. E, no cartão de Shiro, foi visto um número sublinhado 11 sublinhado. Vocês todos fazem parte dos gênios secretos, parabéns, e desejo a todos boa sorte. Shinu se levantou e deixou o templo com o grão-mestre. Lord olhou para Ishiro e viu o número em seu cartão. Eu vou superar você. Ele se levantou e rasgou o papel. Senhor. Lone e Ares olharam para seu amigo de infância. Sozinho, Ares. Lord expirou fundo e continuou. Até que o teste termine, não seremos amigos. Lone e Ares ficaram em silêncio e assentiram. Eles também rasgaram suas cartas. Cucucu. Darkel sorriu e disse, isso vai ser divertido. É hora de ir embora, Ishiro sussurrou para Azura.
Azura parecia triste por eles aparentemente terem que passar vários anos na ilha, mas de repente Ichiro disse que eles deveriam ir embora. Sair? Azura franziu a testa. Ichiro franziu a testa e olhou para o rosto confuso de Azura. Você acha que precisamos ficar aqui? Azura sentiu. Ah! Ichiro cobriu a boca depois que uma risada escapou de sua boca. Ele sorriu e beijou seus lábios macios antes de dizer, bobo, ele disse que o teste duraria vários anos, mas não falou sobre ficar aqui. Você quer dizer? Azura arregalou os olhos em choque. Ichiro assentiu, eles vão nos rastrear, mas não precisamos ficar aqui. É hora de partir e visitar Coldland uma última vez. Visitaremos a Lena e a convenceremos a vir conosco. Então é hora de retornar ao lugar onde tudo começou. Martial Arts System. Capítulo 393. Embalagem. R18. O brilho de uma vela podia ser visto nas janelas de um prédio de aparência simples. Dois jovens estavam fazendo as malas. Todas as roupas foram retiradas do guarda-roupa e colocadas dentro da bolsa preta e rosa. Ufa! Azura enxugou o suor e usou o zíper para fechar a bolsa com firmeza. Ichiro pegou todos os itens da mesa e os colocou dentro de sua bolsa, que já estava meio cheia com todo tipo de roupa. Amanhã, o navio deles partirá e eles terão que embarcar bem cedo pela manhã. Ranger Azura pulou em cima da cama que Rangi deitou-se depois de terminar de arrumar suas coisas. Você pode me falar sobre Ryu? Ela perguntou curiosamente e tirou os sapatos, o que revelou seus dedos macios. Ichiro pegou as sacolas e as colocou embaixo da cama. Depois de terminar de fazer as malas, ele sentou-se na cama, sobre Ryu. Ele não sabe o que dizer sobre Ryu. Não era uma cidade grande ou única como Coldland. Em vez disso, pode ser considerada bem sem graça. Bem, não é nada especial. Ichiro respondeu e então se lembrou de uma coisa que veio à sua memória. No entanto, Azura aguçou as orelhas e se aproximou. Há um lugar que é bastante único. Ichiro se lembra dele e da conversa de seus pais. Todos que se casam lá têm que fazê-lo sob um carvalho. O quê? Por quê? Azura perguntou com curiosidade. Aparentemente, isso abençoa o casamento. Ichiro pensou que era um absurdo. Não é tão interessante, mas é no que as pessoas de Ryu acreditam. E seus pais? Eles fizeram isso. Ichiro assentiu e disse, eles fizeram isso e, por algum motivo, acreditam que foi por isso que tiveram 2 filhos saudáveis. Parece legal. Azura se aproximou ainda mais e sussurrou, será que seus pais vão gostar de mim? Eles vão, disse Ichiro com absoluta certeza. Azura era exatamente uma menina, sua mãe adoraria ter uma nora. Eles provavelmente vão nos dizer para casar. Ele respondeu com uma risada e definitivamente conseguia ver a cena. Azura ficou quieta, mas logo perguntou com uma voz quase inexistente, seu primeiro amor também está aí? Ichiro ouviu e ficou em silêncio por um momento. Azura esperou pela resposta com o coração acelerado. Provavelmente, respondeu Ichiro e tinha certeza que ela ainda estava lá. Azura apenas cantarolou e abraçou Ichiro pelas costas. Ela apoiou o queixo no ombro. Como está sua irmãzinha? Ichiro suspirou e tentou dissipar a atmosfera pesada com uma risada. Ei, ela é única. Muito enérgica e raramente se cansa. Azura sorriu e já queria conhecê-la. Quanto tempo ficaremos lá? Metade do ano, talvez. Ichiro não tinha muita certeza. Pelo menos até o torneio do ensino médio. O que faremos depois disso? Ela perguntou e não tinha muita certeza sobre o futuro. Parecia muito nublado, e o destino era muito incerto. Vou desistir, disse Ichiro com certeza. Ele já pensou nisso por um bom tempo e não vê razão para ficar lá por mais tempo. O quê? Azura pareceu chocada. É inútil eu ficar aí. Ele olhou para ela e viu como seu rosto assumiu uma expressão firme. Eu também vou desistir. Ela disse e não viu razão para estar na escola se ele não estivesse lá. Ichiro a agarrou pelos ombros e a empurrou para a cama. Azura continuou piscando e olhou para os lindos olhos de Ichiro, que pareciam pedras preciosas. Eu vou te ensinar os fundamentos do estilo de ferro. Ele disse enquanto acariciava suas bochechas macias. Sim. O rosto de Azura brilhou e ela tremeu de excitação. Ichiro sentou-se e tirou a camisa, deixando seu peito nu e musculoso visível. Os pequenos ferimentos e cicatrizes que ele recebeu da batalha com a besta mortal desapareceram após a sessão de cura. Azura se aproximou e começou a beijar seu corpo,
deixando um rastro de batom para trás. Rasgar. Ishiro rasgou a blusa dela e tirou o sutiã com um aceno de mão. Azura deitou-se na cama com seus dois seios de aparência macia, quase gritando para serem tocados. Beijo. Ishiro bateu os lábios dela nos dela, agarrou seu seio esquerdo com sua mão grande e sentiu o mamilo pontudo em sua palma. MMM. Azura fechou os olhos, colocou os braços sobre a cabeça de Ishiro e o puxou para mais perto. Zíper com a mão direita. Ishiro abriu o zíper da calça e revelou sua masculinidade que estava orgulhosamente erguida. Azura moveu as mãos em direção à virilha e tirou as calças e a calcinha com um movimento rápido. Como se ela já tivesse se acostumado a fazer isso pelas inúmeras lutas que eles faziam antes de dormir. Ishiro separou seus lábios e observou como Azura usava sua mão suave para guiar sua masculinidade em direção ao seu pote de mel. MMM. Azura mordeu o lábio assim que o membro foi lentamente inserido dentro de seu corpo. Ishiro agarrou os dois travesseiros com força e moveu os quadris para frente. Ah! Azura soltou um gemido celestial que instantaneamente fez a masculinidade de Ishiro ficar dura como pedra. Ela podia sentir como a masculinidade dele agitava uma tempestade dentro dela, deixando uma bagunça desleixada para trás. Logo, a masculinidade chegou ao fim da caverna. Ah! Azura agarrou seus seios e brincou com eles enquanto Ishiro começava a empurrar. Dentro e fora. Paquistão. Os quadris dele colidiram com as nádegas macias dela, que tremiam sob seus impulsos poderosos. Ah! Tão bom! Ela começou a brincar com os seios ainda mais rápido enquanto um rastro de saliva descia pelo seu queixo. Ah! Ah! Ishiro moveu seus quadris rapidamente, e foi como quando ele fez sexo com Azura pela primeira vez. O aperto era sobrenatural, e ela sentiu como suas entranhas continuavam se enrolando em torno da masculinidade dele, quase tentando sufocá-la. As cortinas estavam bem fechadas, impossibilitando que alguém visse qualquer coisa de dentro. Mas a fina camada de paredes mal conseguia conter os gemidos celestiais de Azura. A vela tremeluzia, e nas paredes era possível ver duas sombras mudando de posição e se agarrando uma à outra como se suas vidas dependessem disso. Martial Arts System. Capítulo 394. Crash 2 dias depois. Em Coldland. Dentro de um café que estava relativamente movimentado naquele momento, dois indivíduos estavam sentados sozinhos em uma mesa com roupas que cobriam a maior parte de seus rostos. Eles eram Ishiro e Azura. O motivo da visita deles ao café era o prédio do outro lado da rua. Uma delegacia de polícia, onde policiais entravam e saíam do prédio. Azura batia os pés no chão ansiosamente. Ishiro estava calmamente tomando um café, mas seu foco estava fortemente na delegacia. Eu não entendo. Azura cobriu o rosto e perguntou, por que eles estão mirando na minha mãe? Ishiro tomou outro gole de café e logo respondeu, eles não estão mirando nela especialmente. Em vez disso, todos que estiveram em contato com a Bia serão interrogados. É um assunto muito delicado, afinal. Azura suspirou e murmurou, eu não deveria tê-la deixado sozinha. Ela ficará bem. Ishiro disse com certeza. Quando ela sair da delegacia, finalmente poderemos encontrá-la e deixar Coldland. Azura sentiu e esperou que sua mãe conseguisse sair em segurança. Logo, as portas da delegacia se abriram e a mulher exausta saiu do prédio. Ela não conseguiu nem dar um passo antes de ser cercada por repórteres com cara de famintos. Mãe. Azura mordeu o lábio e lágrimas começaram a brotar no canto dos seus olhos. Alena parecia muito mais cansada do que antes. Eu não deveria ter ido embora. Ela murmurou mais uma vez. Alena passou pelos repórteres que ficavam esbarrando e tentando pará-la, mas logo ela conseguiu chegar ao táxi que a esperava especialmente. Azura se levantou e estava prestes a sair do prédio, mas viu seu namorado ainda sentado. Por que não vamos? Ela perguntou e olhou para o táxi com um olhar ansioso. O táxi já vai sair. Olha. Ishiro apontou para as portas da delegacia, de onde dois policiais saíram e entraram no carro. Logo, o táxi começou a se afastar e o carro da polícia imediatamente o seguiu. Azura arregalou os olhos em choque. Por quê? Porque eles estão seguindo minha mãe. Não tenho certeza, mas é hora de ir. Ishiro rapidamente se levantou e estreitou os olhos. Ela pode estar em perigo. Meia hora depois. Alena saiu do carro e pagou ao motorista antes de entrar na mansão. Assim que ela entrou na mansão pela porta da frente, a mansão vazia e escura se tornou visível.
Naquela época, ela desejava estar morando em seu antigo apartamento quebrado, pelo menos assim, ela não se sentiria tão sozinha. Ela largou a bolsa e arrastou os pés atrás de si enquanto caminhava lentamente em direção à sala de estar. A sala de estar estava escura como o breu, e ela mal conseguia enxergar à sua frente. Ela não acendeu as luzes, em vez disso sentou-se no sofá. Havia uma pequena mesa perto da janela. A luz que vinha da janela mal conseguia iluminar a área ao redor da mesa. Em cima da pequena mesa, mal se via uma foto emoldurada. Azura. Suspiro. Ela suspirou depois de ver a foto da filha com um sorriso gigante no rosto adorável. Talvez eu devesse ter ido com eles. Ela se arrependeu e sabia que eles a deixariam ir com eles se ela quisesse, mas ela não queria ser uma terceira roda. Ah! Seus olhos se arregalaram em choque e depois de sentir uma respiração quente em sua nuca, alguém estava atrás dela. Ela estava prestes a virar a cabeça, mas um fio afiado, parecido com um arame, apareceu em volta do seu pescoço, e logo o fio apertou, e todo o ar foi cortado de seus pulmões. Ela rapidamente colocou os dedos no caminho e mal conseguia respirar, mas o fio estava perfurando sua carne, fazendo seus dedos e pescoço sangrarem. HMPH. Atrás dela, uma figura sombria se tornou visível. Ele segurava um longo fio na mão, que ele estava usando para sufocar Helena. Ah! Helena gritou com horror nos olhos. Ela bateu a cabeça atrás dela, tentando acertar quem atacou, mas sem sucesso. O fio apertou, impedindo que Helena respirasse. Não demorou muito para que seu rosto pálido ficasse vermelho. A figura sombria puxou Helena para mais perto, o que fez o sofá cair na parede. Ele puxou o corpo trêmulo dela para mais perto até que seus corpos estavam se tocando. Onde está sua filha? Ele perguntou com uma voz de gelar os ossos e afrouxou o fio, apenas o suficiente para que ela conseguisse falar. Helena arregalou os olhos em choque. Por quê? Responda-me. Ele gritou e jogou Helena através da sala de estar. Seu corpo bateu na parede e caiu no chão com sangue escorrendo de seu pescoço. A figura sombria moveu o fio em seu braço como um chicote e o lançou em direção a Helena. O fio se enrolou em volta do pescoço dela, e a figura sombria usou para puxá-la de volta para ele. Ah! O corpo de Helena foi atingido pelo punho dele e caiu no chão, com sangue escorrendo do nariz e da boca. Lágrimas brotaram de seus olhos quando ela perguntou, por quê? Diga-me onde sua filha está agora. A figura sombria enrolou o fio em volta do punho e disse, eu conheço inúmeras maneiras de tornar sua vida um inferno. Helena mordeu o lábio e olhou com ódio para a figura sombria. Não. Eu não vou. Tudo bem então. A figura sombria balançou a cabeça e continuou, todo mundo age como Durão no começo, mas quando a coisa fica complicada, eles vão se arrepender de não revelar a informação. Uma última chance. A figura sombria agarrou pelos cabelos longos e sorriu. Diga-me onde ela está. Esta é a sua última chance. Não. Suspiro. A figura sombria suspirou. Este será um longo dia, mas eu vou aproveitar. A figura sombria bateu a cabeça no chão de madeira e examinou da cabeça aos pés. Seu corpo é bem atraente. Isso vai ser bem divertido. O rosto de Helena ficou ainda mais pálido, enquanto seu sorriso começou a ficar maior. Mas então... Colidir. Martial Arts System. Capítulo 395. Fora de Coldland e colidir. Um jovem de cabelos pretos voou pela janela, espalhando cacos de vidro pela sala de estar. A figura sombria virou rapidamente a cabeça, mas sua visão foi coberta por um pé que se aproximava de seu rosto. Ele levantou as mãos e sentiu o chute atingindo seus antebraços, mas não sentiu que o chute causou algum impacto significativo. Fraco. Ele agarrou a perna de Ishiro e o jogou no chão, bem ao lado da figura chorando de Helena. Ishiro. Ela gritou em choque e gritou, fuja. Não. Ishiro gritou de volta e deu um chute explosivo nas costas, que atingiu o torso da figura sombria, que não esperava um contra-ataque. Colidir. A figura sombria colidiu contra a parede de madeira com um bocado de saliva voando para fora de sua boca. Mãe. Azura abriu a porta da frente e gritou quando viu o estado da mãe. Helena não conseguia mais conter as lágrimas e, como uma cachoeira, elas continuavam caindo. Azura. Azura apareceu ao lado de sua mãe e abraçou com força. Vamos nos encontrar no aeroporto, Ishiro sussurrou para Azura, que assentiu vigorosamente e,
Depois de lançar um último olhar odioso para a figura sombria, ajudou a mãe a se levantar. Ela arrastou a mãe atrás dela e correu em direção à porta da frente. Não deveríamos chamar a polícia? Alena perguntou com a voz trêmula quando eles saíram do prédio. Ishiro está em perigo. Não, Ishiro disse que deveríamos nos encontrar no aeroporto. Deveríamos ouvi-lo, disse Azura enquanto saía das dependências da mansão. Pelo canto do olho, ele notou o carro da polícia, onde 2 policiais estavam inconscientes depois que Ishiro os visitou. Eles fugiram rapidamente do bairro e continuaram correndo em direção ao aeroporto. Dentro da mansão. Ah! A figura sombria sorriu depois de ver a linda garota de cabelos pretos. Ela voltou. Ótimo, isso é bom. Ishiro apareceu diante dele e acertou um golpe forte em sua bochecha, que o fez cair no chão de madeira. Ishiro fez um ataque subsequente e pisou forte, mas a figura sombria inclinou a cabeça para o lado e conseguiu se esquivar. A figura sombria rapidamente se levantou e começou a rir. A risada morreu logo depois que o poderoso soco de Ishiro atingiu no rosto, quebrando seu nariz e vários dentes. Jarro. A RGHH desta vez, a figura sombria não parecia divertida, mas sim irritada. Boxe. Ishiro assumiu uma postura de boxe e desferiu vários golpes desumanamente rápidos. Os golpes foram tão rápidos que a figura sombria só conseguia sentir o vento passando por sua bochecha e os nós dos dedos sólidos atingindo cada parte de seu crânio. A figura sombria cambaleou para trás enquanto cobriu o rosto desesperadamente. Ishiro levantou a perna e deu um chute que pareceu um chute alto, inicialmente mirado na cabeça. Mas quando a figura sombria colocou os braços em defesa, o chute mudou de trajetória como um chicote e o atingiu no ombro. Rachadura. O chute foi forte o suficiente para deslocar seu ombro, e outro grito escapou de sua boca. Ah! Seus gritos alcançaram o lado de fora da mansão. Os 2 policiais, que estavam inconscientes há apenas um momento, acordaram após ouvir o grito. Eles se entreolharam confusos e sentiram uma dor aguda no pescoço. Nós dormimos? Um deles perguntou com um olhar nervoso. Se seus superiores descobrissem, isso significaria o fim de suas carreiras. Antes que o outro policial pudesse dizer qualquer coisa, ambos ouviam sons altos vindos da mansão. Depressa, alguma coisa está acontecendo. Ambos saíram do carro da polícia e correram em direção à mansão com suas armas sacadas dos coldres. Dentro da mansão, a figura sombria estava de joelhos. Ishiro olhou para ele e ouviu o som distinto de passos se aproximando. Diga a quem ordenou que você assassine. Ishiro se inclinou e disse com uma voz fria. Nós viajaremos para o continente de Mark, longe o suficiente para não sermos tocados por alguém como você. Boa sorte em nos encontrar. A figura sombria assentiu trêmula. Bom. Os 2 policiais abriram a porta da frente com força, mas logo olharam para a sala de estar. Eles viram uma sala de estar destruída, mas nenhuma alma à vista. No aeroporto de Coldland, Azura e Alena estavam do lado de fora da porta do aeroporto, com seus rostos cobertos por roupas grossas e pesadas. Poucos momentos antes de chegarem ao aeroporto, eles fizeram uma visita rápida ao hospital para ver como a Ether estava e o médico disse que ele não conseguiria acordar por pelo menos um ano. Alena não queria deixar o filho sozinho, mas Azura convenceu. A Ether ficaria bem sem eles, mas Alena corria risco de morrer. Com os últimos gritos de dor, Alena e Azura deixaram o hospital e correram em direção ao aeroporto. Os transeuntes olhavam para eles com olhares interrogativos. Eles pareciam muito desconfiados, mas não estavam fazendo nada que merecesse intervenção. Logo, eles viram outra figura aparecendo à distância. Seu cabelo preto podia ser visto claramente, enquanto um cachecol cobria a maior parte de seu rosto. Marido. Azura gritou de felicidade e acenou para Ishiro. Ishiro acenou para eles quando chegou. Vamos. Azura e Alena sentiram e entraram no aeroporto atrás dele. Não deveríamos comprar ingressos? Alena perguntou depois que eles passaram pelo balcão onde os ingressos estavam sendo vendidos. Não, respondeu Ishiro. Ele já mentiu que eles iriam para Mark. Essa mentira teria vida curta se ele comprasse passagens para o Gensa. Será dolorosamente fácil para quem os alvejou descobrir para onde eles voaram. No entanto, Ishiro tinha o plano de entrar no avião. Logo chegaram ao portão número sublinhado 22 sublinhado. Era o portão que levava ao avião que voava para Gensa. Em frente ao portão,
Uma linda aeromoça pedia as passagens. Azura e Alena franziram a testa. Elas não sabiam como Ishiro entraria no avião. Quando chegou a vez de Ishiro na linha, a comissária de bordo olhou desconfiada para a pessoa que, por algum motivo, estava escondendo o rosto. Com licença. Ishiro sorriu e perguntou: um capitão chamado Lucas é quem pilota este avião, correto? Ah, sim. A comissária de bordo assentiu, mas então perguntou com aparentes sinais de desconfiança: por que você está perguntando? Você pode entregar esta carta a ele. Ishiro tirou um envelope do bolso e o entregou à comissária de bordo. A comissária de bordo franziu a testa. E por que eu deveria fazer isso? Ishiro sorriu e se aproximou para sussurrar em seu ouvido. Azura e Alena olharam para a cena com as sobrancelhas franzidas e viram como o rosto da aeromoça começou a mudar de horror. Ela olhou para Ishiro como se ele fosse um monstro. O envelope que ela segurava ficou muito mais pesado em seus braços, e ela rapidamente correu para o avião para entregar a carta a Lucas. Ishiro, com um sorriso, voltou para Azura. O que você disse a ela? Ela perguntou. Eu só disse que fui eu quem disparou os mísseis no voo 447. Ele deu de ombros com indiferença, e agora só precisava esperar Lucas chegar. Martial Arts System. Capítulo 396. De volta ao Rio dentro do avião. Ishiro. Lucas sorriu ironicamente e mostrou seus assentos a Ishiro, Azura e Alena. Ishiro sorriu ironicamente e sentou-se ao lado de Azura. Desculpe por isso. Lucas olhou para trás, onde uma comissária de bordo assustada estava parada. Ela ficará assustada a luta toda. Ishiro riu. Bem, eu não teria conseguido chamar sua atenção de outra forma. Lucas sorriu ironicamente e perguntou: você está planejando me dizer por que está indo embora tão de repente? Desculpe, mas quanto menos você souber, melhor, respondeu Ishiro, não querendo deixar nenhum rastro que pudesse levá-los até lá. Lucas suspirou e assentiu. Ele saiu da classe turística e passou pela aeromoça, que começou a sussurrar num tom trêmulo. Lucas sorriu ironicamente e teve que explicar à aeromoça que era uma brincadeira. Como você o conhece? Azura perguntou enquanto olhava para Lucas. Ele era o capitão do avião que usei para viajar de volta para a área, respondeu Ishiro e não disse a ela que o avião era o mesmo que foi atingido pelos mísseis. Azura sentiu pensativamente e teve um palpite de que havia algo mais que ele não havia compartilhado com ela. Alena, que estava sentada atrás deles, olhou para fora da janela com um olhar emocionado. Logo, o avião deixou a pista e decolou. A cidade de Coldland se distanciou até não ser mais que um ponto preto à distância. Alena suspirou e virou a cabeça para a frente. No céu, no topo de Tarine, capital de Gensa, um avião pousou na pista. Dentro do avião, Ishiro esfregou os olhos depois de acordar. Boceja. Azura esticou os membros e viu pela janela que eles haviam pousado. Ao redor do aeroporto, havia neve acumulada no chão, mas muito menos do que em Coldland. É inverno. Ela murmurou. Eu pensei que não houvesse inverno em Gensa. Claro que existem. Ishiro respondeu, mas o clima não é tão frio quanto em Coldland. Azura sentiu com um leve entusiasmo e perguntou, então, onde estamos agora? Capital City, Tarine. Ishiro tirou o cinto depois que o avião parou. Temos mais uma viagem de avião pela frente. Au. Azura moveu as pernas, que estavam dormentes, e depois de ouvir que havia outra viagem de avião pela frente, isso não a deixou nem um pouco feliz. Alena sorriu ironicamente e pegou as malas no compartimento superior. Ela não teve tempo de fazer as malas em Coldland, mas eles compraram roupas para ela no aeroporto. Todos os passageiros se levantaram e começaram a pegar suas malas. Ishiro, por outro lado, caminhou em direção à cabine. Quando ele chegou à área dos comissários de bordo, lá estava a comissária de bordo de aparência pálida, que ainda estava assustada ao ver Ishiro. Outros comissários de bordo franziram a testa e se perguntaram quem ele era e por que ele veio. Mas então, a porta da cabine se abriu e Lucas apareceu com 3 ingressos na mão. Aqui. Ele ofereceu os ingressos a Ishiro, que os aceitou com gratidão. Fico te devendo uma. Ishiro disse com um olhar severo. Você tem meu número de telefone. Lucas sorriu e assentiu. Bem, espero não precisar da sua ajuda. Bem, se você precisar de alguma coisa. Ishiro colocou os ingressos nos bolsos e acenou para Lucas antes de sair. Ele, Azura e Alena saíram do avião e chegaram ao terminal logo depois. Para onde vamos agora?
Alena perguntou enquanto olhava ao redor do terminal. Um mar de pessoas andava de um lado para outro no terminal. Amanhã, dia de Natal, seria o último dia para viajar para algum lugar. O céu acima de Tarina já estava escuro. Tarina era uma cidade bem simples, bem parecida com Iriu, que tinha mais prédios comuns do que arranha-céus. O aeroporto de Tarina ficava bem perto do centro da cidade, o que tornava a área ao redor do aeroporto muito movimentada. Ichiro levantou a cabeça e viu os horários de saída dos aviões e percebeu que faltavam apenas 10 minutos para o voo noturno para Iriu partir. Outra viagem de avião, ao que parece. Ichiro liderou o caminho e passou pelo mar de pessoas enquanto Azuri e Alena seguiam atrás com passos apressados. Seus rostos estavam mais pálidos do que a maioria do povo gense estava acostumada, o que atraiu muita atenção. O fato de elas serem deslumbrantes, como duas lindas irmãs, não ajudou, e muitos continuaram olhando para elas. Eles conseguiram chegar ao portão número sublinhando 17 sem obstáculos, embora muitos olhares o seguissem. Depois de chegar ao balcão, onde uma linda comissária de bordo estava esperando, Ichiro entregou os bilhetes e foi autorizado a entrar no avião. Azuri e Alena ainda sofriam de jet lag e tinham movimentos muito lentos e, imediatamente após chegarem aos seus assentos, caíram em um sono profundo. Ufa! Ichiro respirou fundo enquanto a cabeça de Azuri estava em seu ombro. Um som calmo e constante de respiração saiu do nariz dela, acalmando Ichiro também. Já fazia meio ano que ele tinha deixado Iriu, e ele achava que levaria mais de 3 anos para retornar, mas sua jornada no ensino médio não foi tão tranquila quanto ele esperava. Ichiro enfiou a mão no bolso e pegou um telefone de lá. Ele usou o polegar e entrou no aplicativo Outlook Messaging. Ele percorreu as mensagens com a família e eles raramente se falaram ultimamente. Um dos motivos era porque ele estava ocupado, e seus pais sabiam disso. Sua irmã mais nova, Ayako, envia mensagens todos os dias, e Ichiro mal tem tempo para respondê-las. Eu me pergunto como eles estão. Ele fechou o telefone e o colocou de volta no bolso. Ele tinha ouvido falar de Iriu por sua irmãzinha, e aparentemente, ele era uma celebridade, mas não achou que fosse nada significativo. O hype após suas conquistas já deve ter diminuído. Ichiro pensou que muitos não o reconheceriam e, embora ele fosse muito famoso em Coldland como um dos 4 reis de Iriu, ele não sabia que era tão popular. Ele se lembrou de como isso, Anti-Hunter o chamavam de uma espécie de lenda, mas ele achava que não era nada demais e que as histórias de suas conquistas ainda estavam um tanto vívidas em suas mentes. Mas agora, depois de vários meses sem uma palavra sobre ele, Ichiro pensou que tinha sido esquecido, mas atualmente ele não tem ideia do quão errado ele realmente estava. Martial Arts System. Capítulo 397, Orgulho de Iriu. Na manhã seguinte, havia um grande prédio de 3 andares em Iriu. Aquela casa em si parecia uma casa que pertencia a uma família que estava no nível superior da sociedade. Ainda assim, a família que vivia naquela casa era relativamente comum, exceto por uma certa pessoa daquela família. Uma pessoa que conseguiu fazer manchetes em todo o continente de área. Orgulho de Iriu. Atualmente, no prédio, 2 garotas jovens e bonitas estavam rindo enquanto olhavam as fotos no celular. Elas eram Ayako Kurogami e Leia Kintoud. Ah, não é justo. Leia fez becinho e tentou pegar o telefone, mas Ayako apenas riu e se esquivou. Ei, não. Ela levantou a mão, que segurava o telefone. Mou. Leia tentou pular e pegar o telefone, mas sem sucesso. Ei. Ayako riu e pulou em cima do sofá. Leia-chan, sua pequena idiota. Não me chame assim. O rosto de Leia ficou vermelho enquanto ela começou a balançar os braços, tentando acertar Ayako e até conseguiu acertá-la várias vezes. Mas Ayako sentiu apenas como se um vento estivesse passando por ela. Fraca também. Ela sorriu e começou a correr pela sala enquanto Leia corria atrás dela, mas era bem mais lenta. 2 belas mulheres de meia idade estavam cozinhando com sorrisos irônicos em seus rostos. Ayako, pare de intimidá-la. Azumi balançou a cabeça depois de ver as palhaçadas da filha. Moou. Que chato. Ayako fez beicinho e devolveu o telefone para Leia. Ei. Leia abraçou o telefone e mostrou sua pequena língua. As bochechas de Ayako ficaram infladas. Vaca. Ei. Leia sentou-se no sofá e começou a navegar no telefone, enquanto Ayako, relutantemente, sentou-se ao lado dela e continuou a assistir.
Um jovem musculoso com cabelos pretos curtos estava sentado em outro sofá enquanto lia as mensagens com um sorriso. Lucas, você pode ajudar com os pratos. Iris gritou da cozinha para seu filho, Lucas. Claro, um momento. Lucas respondeu e olhou para o nome da pessoa com quem havia conversado, Noel. Foi por ela que Lucas ficou em Iril e foi para o ensino médio normal. Tudo era para conquistar o coração dela e, até agora, Lucas fez um trabalho magnífico e se tornou seu único amigo homem, o que foi uma grande conquista, sabendo que ela raramente fala com alguém do sexo oposto. Ele desligou o telefone depois de reler as centenas de mensagens que haviam enviado um ao outro. Ele foi até a cozinha e ajudou a colocar os pratos e a comida na mesa. Logo, a porta se abriu com um rangido, e dois homens de meia-idade entraram. Eiji, pai de Shiro, e Luke, pai de Lucas, entraram na casa com os rostos engordurados. Eles trabalharam com o carro de Eiji, que não estava funcionando tão bem quanto antes. Eles tentaram consertar, mas só o tempo dirá se conseguiram fazer alguma coisa. Sibe, vão lavar o rosto, disse Azumi enquanto balançava a cabeça. Eiji fez uma saudação e correu para o andar de cima, seguido rapidamente por Luke. Pouco depois, eles retornaram com os rostos mais limpos. A comida está pronta. Iris gritou para as duas meninas. Iai. Leia desligou o telefone e sorriu presunçosamente para Ayako. HMPH. Ayako bufou e se levantou enquanto balançava a cabeça, fazendo suas tranças flutuarem ao seu redor. Leia agarrou sua mão macia e sorriu. Ainda brava? HMPH. Ayako fez beicinho. Não. Ei, você é. Leia gritou com um sorriso. Eles fizeram uma aposta. O vencedor poderia pedir o outro. Aquele que tirou as melhores notas na prova de matemática foi o vencedor, e Leia conseguiu vencer com um ponto de diferença. Sorria, isso é uma ordem. Leia disse enquanto dava um tapinha no nariz pontudo de Ayako. Ayako sorriu forçadamente com suas bochechas infladas. Feliz? Oba! Leia riu e arrastou a adorável garotinha atrás dela. Eles se sentaram um ao lado do outro e começaram a devorar a comida. Azumi sentou-se e, por coincidência, viu uma foto de um jovem de cabelos pretos na porta da geladeira. Eiji. Você se lembra? Ela perguntou com um olhar sério. Esta é a primeira vez que Shiro não está conosco no Natal. Lucas parou de comer depois que o nome do seu rival foi dito. Mesmo sabendo que não é mais nada comparado a Ishiro, ele ainda quer ter a mentalidade de que ainda era seu rival, assim como no passado. Ayako também congelou e abaixou o garfo. Leia esfregou a bochecha e viu como todos na mesa ficaram em silêncio. Bem. Eiji comeu um pedaço do bife e disse, ele está ocupado. Depois que terminar a escola, talvez ele possa nos visitar novamente. Azumi suspirou e assentiu. Há apenas um mês, eles receberam a notícia da morte de Abyss, assim como todo mundo. Ela tentou entrar em contato com Ishiro, querendo saber se ele estava bem, mas ele só deu respostas curtas, o que garantiu a Azumi que ele estava com dor. Com muita dor. Ele pode não demonstrar, mas deve estar sofrendo tanto quanto os outros, se não mais. Lucas continuou comendo e pensando em quão forte ele poderia ser. Ele era um as do colégio Iryu, o que lhe dava grande status e era alvo de admiração de todos, mas ele sabia que era um sapo no poço. Havia um mundo maior lá fora. Um mundo onde seu rival já estava fazendo seu nome. Azumi continuou comendo, incapaz de esquecer seu filho, que estava sozinho sofrendo em algum lugar. Batida de repente, ouvimos um som de batidas na porta da frente. Quem poderia ser? Azumi estava prestes a se levantar, mas Ayako já havia se levantado. Ei! Ela correu em direção à porta antes que eles pudessem fazer qualquer coisa. Leia fez beicinho. Mo, não é justo. Ayako mostrou a língua e, com uma risadinha, abriu a porta. Logo, seu rosto sorridente desapareceu e seu rosto ficou chocado. Querida, quem é? Azumi olhou para sua filha, que parecia uma estátua. Bebê. Sua voz tremeu quando ela começou a apontar para a frente. A porta escancarada ainda bloqueava a visão de todos na sala de jantar. Mas então, eles notaram como uma mão apareceu do lado de fora e começou a acariciar o cabelo macio de Ayako. Idiota! Uma voz masculina que transbordava poder ecoou na sala. Lucas arregalou os olhos em choque, e foi como um instinto natural. Seu rosto ficou sério,
E ele sabia que aquela voz pertencia a alguém que estava muito acima dele. Irmão! Ayako gritou de repente e atacou com um abraço. Da porta, um jovem de cabelos pretos apareceu, enquanto uma linda garota de cabelos pretos estava abraçando sua perna, como um koala abraçando uma árvore. Ei! Disse Ichiro enquanto todos na sala de jantar estavam com os olhos arregalados em choque. Do lado de fora do prédio, Azura olhou para a menina com curiosidade. Martial Arts System. Capítulo 398. O retorno de Ichiro. Azumi a cobriu em choque. Tocar o garfo na mão de Eiji caiu enquanto sua boca estava aberta. Oh meu Deus! Iris cobriu a boca em surpresa. TCH. Luke estalou a língua. Suor frio escorria pelas costas de Lucas. Ele é forte demais. Os olhos de Leia brilharam. Mãe, pai. Ichiro assentiu e tentou avançar, mas uma certa garotinha em forma de koala continuou agarrada a ele. E por que você está aqui? Azumi perguntou com descrença. Ela estava feliz em ver seu filho, mas mais perguntas continuavam a assaltar sua mente. Bem. Ichiro olhou para fora. Coldland não é exatamente o melhor lugar para se estar agora. Ah! Azumi e todos os adultos ao redor da mesa entenderam instantaneamente. A taxa de criminalidade aumentou significativamente, mas Coldland ainda estava bem, mas isso não duraria para sempre. Iris notou duas sombras do lado de fora do prédio, pela janela. Tem mais alguém lá fora? Ichiro sorriu e gesticulou para que dois indivíduos de cabelos pretos entrassem no prédio. Alena endireitou as costas e entrou no prédio. Sua aparência surpreendeu a todos instantaneamente, especialmente sua pele pálida, raramente vista em Iril. Isso lhe dava um tipo diferente de beleza que era quase impossível de ser vista entre os moradores de Iril. E era claro que ela seria incrivelmente popular onde quer que fosse. Depois foi a vez de Azura. Seus movimentos pareciam rígidos, e um olhar tímido estava pintado em seu rosto. Seu coração continuou batendo rapidamente enquanto ela dava o último passo até que todos pudessem vê-la. Assim que seu pé direito tocou o chão, o resto de seu corpo logo se tornou visível para todos. Outro choque os aguardava. Enquanto Alena era uma beldade madura, Azura era uma beldade que ele conseguia hipnotizar a todos, não importava a idade. Os olhos de Azumi quase brilharam e ela sentiu vontade de beliscar suas bochechas de aparência suave. Aos olhos dela, Azura era como um coelho. Ichiro. Uma pessoa não se importou com eles. Em vez disso, uma garotinha com lindos olhos azuis correu em direção a Ichiro e abraçou sua outra perna. Ichiro deu um tapinha no cabelo mácio de Leia. Os koalas continuam aumentando. Olhando para as duas meninas abraçando suas pernas, ele não conseguia nem se mover sem se preocupar em machucá-las. Quem são eles? Azumi recuperou os sentidos e perguntou. Ichiro estava prestes a apresentá-los, mas sentiu uma mão suave tocando seu cotovelo. Depois de virar a cabeça, ele viu que a bela mulher de meia-idade queria se apresentar. Alena sorriu e fez uma reverência educada. Meu nome é Alena Nightseed, prazer em conhecê-la. Azumi e os outros pareceram surpresos, embora já tivessem certeza de sua identidade, mas ouvi-la dizer isso sozinha ainda foi uma experiência surreal. Alena era uma celebridade por si só. Afinal, ela era a única mulher que Abi já teve, e muitos se perguntavam o que havia de tão bom nela que o fez se apaixonar por ela. A atenção de todos se voltou para Azura, e sua identidade ficou mais clara. Especialmente em relação a Azumi, que havia pesquisado sobre a família Nightseed, mas não conseguiu encontrar uma imagem adequada sobre a filha da família Nightseed, que era a namorada de seu filho. Apenas borrado e irreconhecível. Meu nome é Azura Nightseed. Azura se apresentou educadamente. Ah, que bom para mim. Antes que Azumi pudesse responder, Azura continuou. Eu também sou namorada de Shiro, prazer em conhecê-la. Suas bochechas ficaram rosadas quando ela desviou o olhar e notou o olhar divertido de Shiro. Leia estreitou os olhos. Então. Ela é a única. Ela é bonita. HMM. Ayako também estreitou os olhos. Você é bonita. Em vez disso, ela falou seus pensamentos em voz alta. Ei, obrigada. Azura sorriu, o que fez com que as bochechas das duas meninas ficassem rosadas. Ah, bem-vindo. Azumi fez uma reverência com um olhar deslumbrante. Espero que não se importe, mas talvez precisemos passar um tempo aqui até que as coisas se acalmem, disse Shiro e deu um tapinha na cabeça da namorada. Claro.
Azumi disse com alegria e bateu palmas com entusiasmo. Vou preparar os quartos de hóspedes. Obrigado, mãe. Ishiro então notou mais 3 pessoas na mesa. Iris olhou com diversão enquanto Luke comia. Lucas, por outro lado, estava mostrando os polegares para cima. Ele ficou realmente impressionado com a namorada que Ishiro conseguiu conquistar. Ishiro levantou o polegar, o que fez Azura abaixar a cabeça, envergonhada. Bem, Eiji olhou em volta e, depois que Azumi foi embora, ele deveria ser o anfitrião, mas ele frequentemente deixava a tarefa de entreter os convidados para sua esposa. Felizmente para ele, Ishiro estava lá. Bem, vamos comer, eu acho. Ele largou a sacola no chão e fechou a porta com a última mão que lhe restava. Tudo bem. Ele agarrou as 2 meninas pelas coleiras e as separou de suas pernas. Ishiro sentou-se no assento de Ayako, o que a fez fazer beicinho de raiva. Meu lugar. Ela gritou e puxou a manga dele. Ah, é mesmo, disse Ishiro com indiferença e pegou um garfo metálico da mesa. Ayako abriu a boca em choque e testemunhou como seu irmão mais velho começou a comer sua comida. Minha comida. Ela gritou em choque. Isso significa guerra. Ela começou a balançar os braços, mas Ishiro simplesmente colocou a palma da mão na testa dela e a manteve afastada. Mou. Ela tentou se mover para frente, mas a mão de Ishiro a impediu, e seus braços não conseguiram alcançá-lo. Azura e Alena viram a cena entre os 2 irmãos e se sentiram deslocadas. Vou pegar 2 cadeiras, disse Iris gentilmente e foi até a sala para pegar 2 cadeiras para eles. Obrigada, disse Alena com gratidão depois que Iris voltou com 2 cadeiras. Sem problemas, disse Iris com um sorriso gentil e os olhos curvados. Alena e Azura sentaram-se na mesa grande que conseguiram com 2 delas. Eiji serviu-lhes 2 pratos de comida. Isso é, comida de Natal geralmente é servida em Iryu. Espero que vocês 2 gostem. Eiji disse enquanto dava outra olhada para sua suposta nora. Ele não sabe o que sua esposa pensa sobre ela, mas está satisfeito com a escolha de Ishiro até agora. Mas então, sua atenção se voltou para 2 irmãos brigando. Ishiro, Ayako, dividam a comida. Eiji disse severamente, com seu jeito paternal. Ayako fez beicinho e sentou-se no colo de Ishiro. Ishiro também parou de brigar com sua irmãzinha e começou a comer enquanto dava outro garfo para Ayako. Azura pareceu surpresa com a cena. Desde que ela conhece Ishiro, ele raramente ouve ordens de alguém, e esta foi a primeira vez que ela ouviu ouvindo alguém. Ela até se esqueceu do fato de que Ishiro tem pais que o deram à luz. Pela primeira vez na vida, aos seus olhos, Ishiro se sentiu como uma jovem comum e não como a figura divina que havia sido impressa em sua mente. Martial Arts System. Capítulo 399. Ishiro não mudou depois do jantar. Todos estavam reunidos na espaçosa sala de estar. Foi a primeira vez que Ishiro viu a nova casa e ficou realmente impressionado. Era bem diferente do apartamento apertado de antes. Na TV, a emissora de notícias Iryu estava informando a previsão do tempo para hoje, e a previsão era de céu azul e claro durante toda a tarde, com leve neve no final do dia. Após o noticiário, será exibido o habitual espetáculo de Natal. Alena conversou com Azumi e Iris sobre coisas que não interessavam aos homens. Azura estava sentada entre Ayako e Leia, que tentavam conhecê-la melhor, mas parecia que a estavam interrogando. Ishiro pegou as malas do chão e disse, vou desfazer as malas. Eu vou com você, Lucas, disse e se levantou. Ishiro assentiu e correu em direção ao 2º andar, onde ficavam seus quartos. O 2º andar tinha 6 portas, 2 delas eram banheiros e 4 quartos. Uma das portas estava aberta, e era justamente o quarto de Ishiro. Quando ele entrou no quarto, ele viu muitas semelhanças com seu quarto anterior. Uma cama que cabia apenas uma pessoa, bem ao lado da parede, e uma escrivaninha de madeira em frente à janela. As paredes tinham diferentes tipos de pôsteres, enquanto um grande guarda-roupa cobria 10% do cômodo. Até a cama tinha os mesmos cobertores que Ishiro usava quando ainda morava em Iryu. Do lado de fora da janela, ele podia ver o quintal do prédio, que tinha uma árvore plantada no meio do quintal, e bem ao lado do prédio, arbustos grossos e bem cuidados. O chão do quintal estava coberto de neve, que derretia lentamente, mas ainda cobria a maior parte das folhas das árvores e dos arbustos. Bakishiro largou a bolsa no chão e abriu a janela. O vento frio soprava em seus cabelos.
Em Coldland, ele não ousaria abrir janelas sem se colocar em perigo, mas em Erie o frio não era tão forte. Lucas entrou na sala e parou na porta. Olhando para as costas poderosas de Shiro, ele mal conseguia reconhecê-lo como o mesmo jovem que estava se divertindo com ele e Slish em Ramu. Shiro fechou a janela e abriu o zíper da bolsa. A bolsa, as roupas, o laptop, o telefone e o carregador ficaram visíveis. Você se tornou forte. Lucas disse de repente e descruzou os braços. Como você fez isso? Shiro levantou a cabeça e olhou para ele com seus olhos cinzentos. Espera. Desde quando você tem olhos cinzas? Lucas franziu a testa e esfregou os olhos, mas depois de vê-lo novamente, ele viu que estava certo. Shiro sorriu misteriosamente e mudou de assunto. Bem. Como você está? Lucas deu de ombros e sentou-se na cama. Tudo bem, eu acho. Ainda sapo no poço. Shiro carregou a bolsa até o guarda-roupa e perguntou depois de ouvir suas palavras. O que você quer dizer? Eu ainda estou preso aqui enquanto você, Slish, e muitos outros já estão avançando. Shiro entendeu o que Lucas estava falando. Você se arrepende? Lucas suspirou e assentiu, um pouco. Depois de lembrar o motivo pelo qual ele ficou atrás de Ryu, seus pensamentos ficaram nublados. Você tomou sua decisão, que não foi fácil. Shiro abriu as portas do guarda-roupa e começou a desempacotar. Eu respeito sua escolha. Eu não seria capaz de fazer tal escolha. Lucas sorriu ironicamente e assentiu. Eu não sei se você tem sorte ou é abençoado pelos deuses. Você conseguiu ser uma pessoa com talento que raramente foi visto no mundo e você também tem uma namorada muito bonita. Eu tenho certeza que todos matariam suas mães para ser você. O corpo de Shiro congelou. Se eles soubessem. Ele balançou a cabeça e, se as coisas que ele estava fazendo fossem reveladas, ele se perguntou que tipo de reação todos teriam. Eles certamente serão misturados. Shiro balançou a cabeça, apagando aquelas memórias de sua mente. Como vai? Ele perguntou com curiosidade. Bem. Muito bom, na verdade. Lucas sorriu e tirou um telefone do bolso. Nós temos conversado todos os dias. Isso é progresso. Shiro riu. Estou feliz por você. Obrigado. Lucas colocou o telefone de volta no bolso e perguntou. O que você vai fazer durante seu tempo em Ryu? Pretendo ficar mais forte. Shiro respondeu. Tenho muitas coisas que preciso consertar no meu estilo de artes marciais, e é isso que estou planejando fazer. Lucas assentiu e então se lembrou de uma coisa. Eu me pergunto como todos vão reagir quando as notícias sobre seu retorno começarem a se espalhar. Duvido que alguém se importe, disse Shiro e logo terminou de desempacotar. Lucas riu. Ver o olhar confuso de Shiro fez rir ainda mais. Lucas teve que enxugar as lágrimas. Você não tem ideia. Shiro colocou a bolsa dentro do guarda-roupa. Bem, eu gostaria de visitar sua escola para me divertir. Por quê? Lucas perguntou curioso e tinha certeza de que não havia nada de especial comparado à lendária Igshou of Fighting. Por diversão. Shiro respondeu e fechou as portas do guarda-roupa. Mas, provavelmente vou me concentrar no treinamento. Lucas assentiu, mas então suas orelhas se animaram quando ele ouviu passos se aproximando do quarto. Logo, uma linda garota de cabelos pretos e aparência enérgica apareceu. Uau! Azura olhou para os pôsteres e viu que alguns tinham uma imagem sobre Nightshade. Olá! Lucas a cumprimentou. Oi! Azura sorriu e assentiu. Você é Lucas. Ele respondeu e apontou para Shiro. Eu costumava ser o capitão dele. Shiro balançou a cabeça furtivamente. Azura assentiu vigorosamente. Ele falou sobre você uma vez. Você fez? Lucas levantou uma sobrancelha. Sim, ele disse que você é um pervertido cabeçudo. Azura disse com uma risadinha. O rosto de Lucas rapidamente ficou vermelho brilhante. Shiro. Shiro sorriu presunçosamente. É verdade. Não é? Espiando para, suas palavras foram cortadas depois que Lucas apareceu ao lado dele com uma velocidade incrível. Até Shiro teve dificuldade em ver seus movimentos, e logo sua cabeça estava jogada no travesseiro. Azura cobriu a boca e deu uma risadinha. Shiro, você não mudou nada. Lucas gritou e esfregou o rosto de Shiro no travesseiro. Shiro ainda conseguiu rir, o que deixou Lucas ainda mais irritado. Shiro.
Martial Arts System. Capítulo 400. Igreja de Natal dentro do quarto de Ishiro. Um jovem de cabelos pretos, constituição musculosa e traços faciais bem definidos estava sentado em uma cadeira de madeira com uma mesa à sua frente. Na mesa, um caderno novo estava aberto com uma página em branco. Da janela, Ishiro conseguia ver crianças alegres brincando na neve, enquanto os carros iam e vinham, alguns estacionados em um dos quintais, enquanto outros saíam do bairro para ir a algum lugar. Em sua cama, uma bela jovem de cabelos pretos estava deitada de bruços, com um gibi de aparência antiga em suas mãos. Ela parecia interessada enquanto virava as páginas e algumas delas até fizeram sua boca ficar bem aberta. Azura estava lendo o antigo gibi de artes marciais de Ishiro, publicado algumas décadas atrás. O estilo de arte era bem antigo, mas as cenas são muito vívidas e Azura quase conseguia sentir o impacto dos socos. Ishiro suspirou e bateu no queixo com a caneta. Ele estava tentando criar o estilo de ferro dos fundamentos. Era hora de criar adequadamente o estilo de ferro, que inclui o estilo de ferro dos fundamentos e o estilo de ferro do núcleo. Até agora, ele estava pensando no que adicionar à versão básica do estilo. Precisa ser simples o suficiente para que todos possam aprender com tempo suficiente. Até agora, ele conseguiu pensar em apenas 3 técnicas relativamente simples. Ishiro assentiu e escreveu as técnicas no caderno e as transformou nas técnicas ensinadas no estilo de ferro dos fundamentos: esmagamento de ferro, chute de ferro. Irônico, Ishiro assentiu: eu não vou adicionar Steel Smash. É muito complexo para aprender, mas Iron Smash deve ser básico o suficiente. Iron Kick é apenas sobre força nas pernas. Isso é simples, mas então Ironiked. Há 3 fases nele: básico, avançado e masterizado. O nível básico mal consegue desviar de um soco, enquanto o nível avançado consegue desviar de todos os ataques, mas o nível avançado consegue desviar de balas. Ishiro sabia que muito poucos realmente aprenderiam Ironiked, mas aqueles que conseguirem poderão começar a aprender o Iron Style of Kuri. Pode ser algum tipo de teste, somente aqueles que aprenderam a versão básica podem subir de nível e aprender o estilo de ferro do núcleo, que será muito mais difícil. Da porta aberta, uma bela mulher de meia-idade apareceu. Azumi olhou para a linda garota e por fim para seu filho, que surpreendentemente voltou para Iryu. Estamos planejando ir à igreja de Natal. Vocês dois querem ir? Ela perguntou. Oh! Azura fechou a revista em quadrinhos e sentou-se animada. Eu quero. Ishiro assentiu e fechou o caderno, antes de guardá-lo no armário. Azumi sorriu e assentiu. Ela voltou para o andar de baixo, para se preparar para sair. Isso vai ser divertido. Azura pulou sobre os 2 pés e agarrou a mão de Ishiro. Ela começou a arrastá-lo atrás dela e logo chegaram ao andar de baixo, onde todos já estavam vestidos com roupas de inverno. Eles rapidamente se vestiram com suas próprias roupas de inverno e deixaram o prédio com outros. Pequenos flocos de neve continuavam caindo do céu. Azura olhou curiosamente ao redor da vizinhança enquanto segurava a mão de Ishiro com a sua. Eiji e Azumi caminharam na frente e conseguiram ver seus vizinhos também saindo para a igreja. Eles acenaram para eles e receberam acenos de volta. Mas, então, eles notaram 3 indivíduos, o que era uma visão incomum na vizinhança. A maioria dos vizinhos ficou surpresa ao ver Azura e Helena, mas quando notaram Ishiro, memórias de um certo jovem de cabelos pretos surgiram em suas mentes. Feliz Natal! De um prédio próximo, um homem e uma mulher de meia-idade saíram da casa com um menino de 10 anos. Feliz Natal! Azumi assentiu para eles com um sorriso gentil. Eles estavam prestes a segui-los até a igreja, quando então notaram um jovem de cabelos pretos. No início, eles só viram um lado do rosto dele, mas quando ele virou a cabeça levemente, eles conseguiram ver seu rosto corretamente. Eles ficaram sem palavras, enquanto o jovem olhava para a revista em suas mãos. Na revista, uma foto de um jovem em movimento de soco estava na capa. O jovem tinha cabelos pretos igualmente escuros e olhos pretos, mas o jovem na frente deles agora tinha olhos cinzentos, o que fez o jovem pensar que estava enganado. Mas o resto do rosto parecia perfeitamente similar, exceto o cabelo, que estava bem bagunçado na foto, dando ao jovem uma aparência bem selvagem, mas o jovem atual parecia mais um cavalheiro de família rica. E é ele. O jovem murmurou e seus olhos mostraram adoração.
Ele e outros garotos e garotas são fãs fervorosos de um certo jovem de cabelos pretos, que conseguiu levar o nome de Ryu à fama. Os vizinhos próximos também viram o jovem de cabelos pretos caminhando ao lado de Kurogami e da família Kintoud. A princípio, eles não conseguiram reconhecê-lo direito, mas quando seu rosto ficou claro, não demoraram nem um segundo para reconhecer quem era o jovem. Lenda. Enquanto passavam pelos vizinhos atordoados, Azumi e Eiji só conseguiam sorrir ironicamente e sabiam que isso aconteceria quando decidissem pedir a Ishiro para ir com eles até a igreja. Enquanto outros sabiam que isso aconteceria, Azura estava completamente alheia enquanto apontava para a igreja à distância. Olha! Ishiro virou a cabeça em direção à igreja depois de ouvir a voz animada de Azura. Ao lado da igreja, uma enorme árvore de Natal foi plantada com luzes coloridas e decorações. Foi uma visão e tanto para alguém como Azura, que não conseguia comemorar o Natal há muitos anos. Mais e mais pessoas entravam na igreja pelas portas abertas. O interior da igreja estava movimentado com mais de 100 homens, mulheres e crianças. Os pais de Ishiro, a família Kintold e Helena entraram na igreja pelas portas abertas, mas Azura arrastou Ishiro em direção à árvore de Natal. A árvore de Natal estava cercada por casais semelhantes e todos eles estavam colocando um pedaço de papel para pendurar nos galhos da árvore. Vamos fazer uma, disse Azura depois de olhar para a placa que dizia que cada casal pode escrever uma bênção para o próximo ano. Ishiro assentiu e pegou uma caneta e papel. Os casais próximos viraram a cabeça e ficaram surpresos ao ver dois indivíduos de outro mundo escrevendo algo em um pedaço de papel. Eles imediatamente se sentiram constrangidos e não queriam mais ficar na presença deles. Mas poucos reconheceram o jovem de cabelos pretos. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.